A maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Você pode se sentar. Os queridos que estão aqui no templo da Igreja Batista Koinonia, como a todos também que se encontram em casa, ou quem sabe, no ambiente de trabalho, acompanhando e participando desse culto. Hoje, celebração da ceia do Senhor. Você que está em casa, prepare aí seu suco de uva, um pedaço de pão, para que você participe conosco também dessa celebração. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. 1 Coríntios 11, 26 diz: porque sempre que comerem deste pão e sempre que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A celebração da ceia do Senhor, como nos diz o texto lido, é acima de tudo a anunciação, a proclamação da morte, da entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. E se nós estamos hoje aqui, é por causa do amor de Deus por mim e por você. Mas essa anunciação da morte do Senhor deve ser feita sempre, tanto para os que já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Os que já reconheceram o sacrifício de Cristo e por isso já se entregaram a Ele, como também essa anunciação principalmente deve ser feita para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Na cruz, o Senhor satisfez as exigências da justiça. Na cruz, Jesus cumpriu tudo o que fora dito pelos profetas. Por amor a mim e a você, sofreu a malícia mais extrema dos seus adversários. E depois de haver cumprido tudo, o caminho para o Santo dos Santos, o acesso ao Todo-Poderoso, foi aberto pelo precioso sangue de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Romanos 5,11 diz: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. Jesus é o caminho de volta para Deus. Esse caminho foi aberto na cruz do Calvário, e você pode e deve adentrar nesse caminho hoje. Só porque tudo está pago, temos direito a muitas bênçãos da parte do Senhor. Estou falando de dinheiro, não estou falando de bens, não estou falando de posição, não estou falando de status, eu estou falando de bênção mesmo. Romanos 8, 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. A palavra de Deus nos afirma que todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus é feliz. Se a obra de Cristo já alcançou a sua vida e mudou a tua história, você é feliz. Romanos 4, 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Quem não busca a felicidade? Quem não deseja desfrutar da felicidade na vida? Como as pessoas procuram, como todos nós necessitamos de felicidade. E eu quero te dizer: seja lavado, remido, receba o perdão de Deus. Você vai encontrar a paz que só Ele pode dar e mais ninguém. Só porque tudo está pago em Cristo Jesus, não somente felicidade, mas paz e o caminho de volta para Deus. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo porque Ele morreu e ressuscitou. Ele vive, querido, Ele reina para todos sempre. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você nesse momento.
A cruz nos diz que ele venceu o maior de todos os inimigos. Ele venceu a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 diz: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta vai soar, irmão. Os mortos irão ressuscitar incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Foi na cruz, irmão, que obtemos essa vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Ele venceu a morte, como falamos hoje de manhã. Não vivemos na perspectiva da morte, mas da ressurreição. Por isso o apóstolo indaga, o apóstolo nos faz pensar: onde está a morte e a tua vitória? A morte foi destruída pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que Ele resolveu tudo isso na cruz do Calvário. Eu e você devemos nessa noite agradecer a Deus por tão grande obra de salvação. Mateus capítulo 28. Lemos assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, disse o anjo, como ele tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Era um misto de emoção. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele e abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles irão me ver. Satanás achou que tinha vencido quando fez homem e mulher pecar no jardim do Éden. Depois achou que venceu novamente quando Jesus foi crucificado. Mas a aparente vitória de Satanás, Deus o tornou em derrota quando ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele fala, ele cumpre. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Não tema, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa dizer que como Jesus venceu a morte, com ele nós também viveremos. Irmãos, se a nossa relação com Cristo é autêntica, nem a morte a gente teme. E aí, num tempo de pandemia, tanta gente morrendo, como é que fica? Não vivemos na perspectiva da morte, mas na perspectiva da
ressurreição. Por quê? Tragada foi a morte pela vitória. Se você se preocupa demais com isso, você é sábio e prudente. Você não se expõe à morte. Mas se a caminhada com Cristo é real, você não a teme. Romanos 14. Porque se eu vivo para o Senhor. Se eu morro para o Senhor. Quer eu viva, quer eu morra, eu tenho um dono, eu sou do Senhor. Você também? A ressurreição de Jesus deve ter sido bem cedo pela manhã. O texto de Mateus 28 nos diz que o terremoto e o anjo abriram o túmulo. Mas não abriu o túmulo para que Jesus saísse. Abriu o túmulo para que as mulheres entrassem. A mensagem daqueles anjos para as mulheres é o seguinte: venham e vejam. E depois, saiam e anunciem. Você precisa declarar lá no teu trabalho. Você precisa declarar lá na tua casa, para o teu ente querido que não conheceu Jesus: ó, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Você sabia que ele vai voltar? Você sabia mesmo que ele vai voltar? Os versos 8 e 10 de Mateus 28 diz: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, preste atenção, tomadas de medo e ao mesmo tempo de grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. E quando elas estavam indo, Jesus foi ao encontro delas. E o que é que o texto diz? Elas abraçaram o quê? O pescoço? O corpo? Elas abraçaram o quê? Isso indica o quê? Rendição total, irmão. Elas abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Você está rendida aos pés do Salvador? Você tem essa relação com Cristo? É o melhor lugar que nós devemos estar. É aos pés do Salvador. Não é uma religião que vai resolver seu problema, nem dar sentido para a sua vida. É um relacionamento pessoal intransferível com a pessoa bendita de Cristo Jesus. E não há outro lugar para estarmos nessa relação a não ser prostrados aos seus pés, porque Ele é Senhor. Ele merece a minha, a sua adoração. Esse culto é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Na ceia, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele, diga para quem está do seu lado, Jesus está voltando. Para quem está do teu lado, diga aí, Jesus está voltando. Igreja, a volta de Cristo é a promessa mais gloriosa que está para se cumprir. É só ler atentamente a Bíblia. Os efeitos desse acontecimento jamais foram vistos na história. Muitos a desconsideram. Muitos a têm como ilusão dos crentes. Mas escute, é Bíblia. Jesus vai voltar para levar todos os que foram lavados e remidos pelo sangue dele. Jesus voltará para levar todos aqueles que de fato entregaram a sua vida a Ele. E a melhor coisa que podemos fazer, sabe o que é? Porque quando se fala da volta de Cristo, tem gente que fica com medo. Tem gente que nem lê Apocalipse. Não, pastor, eu não gosto de ler Apocalipse. Tudo que a Bíblia fala da volta de Cristo não é para aterrorizar ninguém. Tudo que a Bíblia fala da volta de Cristo é para que estejamos preparados. Não seja imprudente como as virgens nécias. Tem coisa na vida que não dá para dividir, irmão. Porque na parábola das 10 virgens, as cinco imprudentes diz: divide comigo um pouquinho do óleo. O que é que elas dizem? Não. Porque vai acontecer que nem vocês nem a gente vai ficar com óleo. Ela está falando sobre o que ali? Sobre o que? Salvação, irmão. Porque cada um dará conta
de si mesmo diante de Deus. Corram, vão lá arrumar o azeite. Quando elas voltaram, foi tarde. O noivo já tinha fechado a porta. Abre, nunca conheci vocês. Sabe o que é hoje esse culto? Mais uma oportunidade que Deus te concede para você tomar uma postura na vida. Se render aos pés do Senhor Jesus. Enquanto você pode fazer isso. A palavra utilizada no Novo Testamento que se refere à segunda vinda de Jesus é parousia. Mateus capítulo 24 é o único texto em que aparece essa palavra e aparece 4 vezes. Mateus 24, verso 3, verso 27, verso 37 e verso 39. Essa palavra que fala da volta de Jesus, esse termo empregado se refere à chegada de um governador aos seus domínios, à volta de um rei aos seus súditos. Fala de alguém que não chega de qualquer forma, mas chega com poder e autoridade. Exatamente como Jesus nos ensina na palavra que será a sua volta. A palavra nos ensina que na volta de Cristo acontecerão sinais jamais vistos. Está na Bíblia, irmão. No sol, na lua e nas estrelas. A Bíblia diz que os exércitos celestiais serão abalados. E aí todos verão o Filho do Homem sobre as nuvens, em plenitude de poder e glória. Mas não volta como Salvador. Voltará como Senhor, como juiz. Aí todo joelho vai ter que se prostrar. Aí toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será essa a introdução do reaparecimento de Jesus, o Rei da Glória, o Filho do Homem, o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é. Os anjos anunciaram a volta de Jesus. Na ascensão de Jesus aos céus, Atos capítulo 1, versos de 9 a 11, o texto diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobria da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Jesus está voltando. Esse texto está nos falando da ascensão de Cristo. A Bíblia nos ensina que Deus, que é o Senhor da história, escute. Não fique tateando. Quando a gente não conhece a palavra, a gente fica desesperado com os acontecimentos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, que é o Senhor da história, tem um plano muito bem definido para cada ser humano e para o mundo. Precisamos entender que a história não é um conjunto casual de fatos. A história não é uma soma de acontecimentos que não tem um propósito maior. O mundo segue uma direção. O mundo caminha e se move rumo àquilo que Deus já estabeleceu. O salmista diz que ele frustra os propósitos das nações, mas os planos dele se cumprem. Nada impede o agir do Senhor. E quando tudo se consumar, todos verão Jesus como Senhor e juiz voltando. E essa será a segunda vida. Os apóstolos ensinaram, já li o texto, 1 Coríntios 15, versos de 51 a 54. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como vai se dar isso? Num momento. Num abrir e fechar de olhos.
nessa vinda de Cristo para buscar a sua igreja, Paulo ensina que coisas maravilhosas irão acontecer. A morte será vencida, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade, tudo em nós será transformado e desfrutaremos de uma das maiores vitórias concedidas a um ser humano. Venceremos a morte e teremos um corpo glorioso. Diga amém. Mas como é que vai se dar tudo isso? Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Momento é a palavra grega átomo, unidade indivisível do tempo. E para expressar isso, para nos ensinar isso, Paulo disse: um piscar de olhos. Pisca aí, irmão. Pisca aí. Já foi. Lá no complexo eu vou botar uma orquestra no subsolo qualquer dia desse, quando a gente estiver lá. Quando eu disser Jesus vai voltar, a orquestra toda embaixo, pá, eu quero ver os crentes pulando. Aí depois eu vou perguntar: e aí, se fosse agora, como é que você se encontra? Não vai dar tempo de nada não, irmão. Não vai dar tempo de nada. Não é se preparar, é estar preparado. Agora é caminhar em santo temor a Deus. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Carecemos da graça, da misericórdia de Deus. É preciso estar preparado para a vinda do Senhor. Será muito, mas muito rápido. Olha o que diz a Bíblia: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho do homem, senão o Pai. Porque da mesma forma como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda dele. Lembra de Gênesis? Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, dizendo que Noé era louco, casando e dando-se em casamento, até o dia em que o louco entrou na arca. E ele foi fechar a porta. E Deus disse: não, quem fecha sou eu. Que nem as virgens. A porta foi fechada. O dilúvio veio. Correram para bater, mas não podia mais abrir, porque a oportunidade foi dada. E aí, o texto de Mateus 24 diz: da mesma forma acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se um dono de casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Ele não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar. Verso de número 44 de Mateus 24. Assim vocês também precisam estar. O texto nos diz: amedrontados, apavorados com a volta. Não. O texto diz assim: vocês precisam estar preparados. Para poder declarar o que sobre esse assunto? Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Ansiar a sua volta, aguardar a sua volta, sem temor, sem nenhum medo. O tempo exato da volta nós não sabemos. Toda e qualquer especulação sobre o dia e hora da volta de Jesus é heresia. Sobre a segunda vinda não se deve especular. Sobre a segunda vinda, a orientação bíblica é que devemos estar preparados. Hebreus capítulo 10, versos de 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. O meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem
e são salvos, sem temor, sem arrogância, mas se preparando dia após dia para o cumprimento dessa promessa. Sobre a sua volta, o próprio Cristo nos fez refletir. Em Lucas capítulo 18, verso 8: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A fé vem pelo e o ouvir mas não é ouvir só na igreja não, crente. A fé vem quando todo santo dia eu me exponho à palavra, eu leio a palavra, eu me alimento da palavra. Essa deve ser a caminhada contínua, minha e sua. E para a gente encerrar, lembra de Hebreus 12, 14? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá ao Senhor. Como é que está a sua vida diante de Deus? Aquelas mulheres abraçaram os pés do Senhor. Vivamos assim, irmão. Que Deus nos ajude, que a sua misericórdia nos alcance todo santo dia. Que o nosso sentimento frente à promessa da volta de Cristo não seja de temor, não seja de medo e muito menos pavor. Mas aquele que vive e conhece a palavra, frente a essa promessa, se porta com regozijo, vigilância, disposição e busca, sem querer ser melhor do que ninguém, a santificação. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. A busca da santificação nunca fará surgir na minha vida um desejo de me achar superior a quem quer que seja. Isso é religiosidade. Religiosidade. Santificação é quando eu me deparo numa experiência pessoal com Deus e vejo a santidade dele. E aí eu preciso me santificar dia após dia. Quer que diz a palavra? Sede santos, porque eu sou. Eu falei pela manhã. O segredo de uma vida santificada está em uma mente que verdadeiramente conhece a palavra. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos da mentira, do adultério, do roubo, da falsidade, da língua comprida, de tudo o que nos afasta do Senhor. O nosso rei está voltando. E eu e você precisamos estar devidamente preparados. Faz uma coisa. Feche teus olhos. Curva a tua fronte. E apresente a sua vida ao Senhor. Porque daqui a pouco você vai comer do pão e beber do cálice. E ninguém pode fazer isso indignamente.